mais autoridade com relação aos textos bíblicos, com relação à autoridade com que a Bíblia se manifesta em relação aos fatos e com que as pessoas responsáveis trabalharam com o texto bíblico, sempre levando em consideração o caráter canônico, o caráter inspiracional com que esses textos eram trabalhados. Então, com isso, essas pessoas que se envolveram no trabalho de tradução, no trabalho de cópia dos textos, assim os respeitavam, assim lidavam com eles, levando o seu trabalho muito a sério, trabalhando de uma forma subordinada à verdade do texto bíblico. Isso foi negado durante muito tempo, durante muitos séculos. A alta crítica textual, os céticos, os filósofos, eles tentaram questionar essa fidedignidade com que os tradutores trabalharam, dizendo que a Bíblia foi um livro sujeito a alterações ao sabor das doutrinas, ao sabor da época, ao sabor dos pensadores com que estavam com ela trabalhando. Só que tudo isso é negado pelas evidências. E é interessante, é extremamente interessante como que a própria ciência, uma área da ciência que muito se desenvolveu, veio a trazer à luz a verdade que a Bíblia já professava há muito tempo, que estava sendo questionada, que estava sendo negada, mas que através de uma ciência auxiliar veio a ter essa verdade reafirmada. Então, com isso, vemos aqui na página 8, comprovado pela arqueologia. O texto aqui diz: em 1947, os manuscritos hebraicos mais antigos do Antigo Testamento que se conheciam datavam do século 9 e 10 depois de Cristo. É o texto de autoria dos massoréticos, né? O texto massorético, da autoria dos massoretas, que foi um grupo de estudiosos que se empenharam por volta aí do ano 1000 depois de Cristo em traduzir, em copiar os textos bíblicos disponíveis. E não somente isso, eles implementaram um sistema de sinais chamado sinais diacríticos. O hebraico, nós vamos ver isso mais para frente, ele trabalha o hebraico original trabalha somente com as consoantes. Logo, é imprescindível que alguém que esteja aprendendo hebraico esteja subordinado a um professor para que tenha o conhecimento acerca da pronúncia correta daquela palavra que vai aparecer para ele somente com as consoantes. Somente com as consoantes. Com isso, temos uma grande dificuldade quando chegamos ao ano 1000 da era cristã, devido às grandes perseguições. O povo judeu foi sujeito a muitas perseguições. No ano 70 houve a invasão de Israel pelo Marechal Tito, enviado pelo imperador Pompeu, e depois no ano 134 uma nova invasão, quando houve a revolta de Bar Koba, e com esta invasão houve uma total destruição da terra de Israel. Jerusalém inclusive teve seu nome trocado para Aélia Capitólia, e o povo que já estava sendo espalhado pelo mundo, já havia começado um movimento de diáspora, agora foram proibidos de estar em Israel. Então, com essa segunda revolta de 134, os judeus ficaram espalhados pelo mundo. E por volta do ano 1000, algumas famílias haviam se restabelecido na terra, mas a situação estava muito difícil para eles em quase todos os lugares. E tornou cada vez mais difícil o aprendizado, tornou cada vez mais difícil o acesso a muitas comunidades judaicas espalhadas pelo mundo à língua original, ao conhecimento da língua original. Com isto, surge esse grupo chamado Massoretas, que se empenha em criar um sistema de sinais, os sinais diacríticos, que inseridos no texto, como pontos e como traços abaixo ou acima do texto, indicam a vogal. A vogal que antes não era sinalizada, agora indicam a vogal que tem que estar presente ali naquela palavra, facilitando assim o aprendizado e a leitura para comunidades que não disponham de um erudito, um sábio, que possa transmitir esse conhecimento. Então, com isso, com o trabalho dos massoretas, temos um texto, e temos alguns textos deles preservados, textos pelo menos do ano 1000
da era cristã. E eram os textos mais antigos de que dispunhamos. Se eu não me engano, aqui temos um texto, um texto chamado Manuscrito de Alepo, que é um dos mais antigos e remete a essa tradição maçoreta. Com esse texto do ano 1000, já temos aí um grande artefato, uma preciosidade que nos mostra, nos aponta aí a antiguidade do texto, né? Faz referência à preservação da antiguidade do texto, pelo menos do ano 1000 para cá. Agora, qual é o problema? Muitos céticos se aproveitavam dessa situação de termos apenas um texto que possa recuar até o ano 1000 da era cristã, para dizer que até então o texto tinha sofrido diversas alterações, tinha passado por diversas modificações, adaptações para atender ao gosto, para atender ao interesse dos sábios judeus da época. Então havia esta acusação, né? Havia essa forma de lidar com o texto bíblico, dizendo que ele sofreu diversas alterações, pelo menos até o ano 1000, quando então temos um texto, uma prova, né, o texto massorético, e a partir dele cópias que seguem fielmente. Agora, isso vai mudar, isso vai ter uma grande reviravolta em 1947, como diz o texto, e eram cópias de parte dos livros da Bíblia, isto é, do Pentateuco. Em 1947 ocorreu a grande descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que aliás esta região que está sinalizada aqui é chamada também Wadi Qumran, está perto da margem do Mar Morto, na Palestina. Estes são manuscritos muito antigos, provenientes da biblioteca de um grupo religioso judaico que floresceu em Qumran, chamado os essênios que habitavam aquela região, junto ao Mar Morto, mais ou menos no tempo de Jesus. Esses documentos são, portanto, preste atenção, são cerca de 1000 anos mais antigos que os manuscritos antes conhecidos do século 9 e 10, e contém cópias de todos os livros do Antigo Testamento hebraico, exceto o livro de Esther. Então, com este achado, caiu por terra muitas acusações falsas com relação à fidedignidade de tradução dos textos bíblicos. Então, o texto que inclusive colocamos aí, que não será possível a leitura no vídeo, mas eu leio aqui. Em 1947, a história da autenticidade dos pergaminhos bíblicos foi extremamente reforçada com a descoberta do que viria a ser o maior de todos os tempos, quando o beduíno chamado Mohammed vagueava por perto do Mar Morto com o seu rebanho, e perdendo-se um animal, estava ele à procura, e arremessou pedras em cavernas, conforme a imagem acima, e ouviu o barulho de lousa quebrando. Quando foi verificar, encontrou vários vasos depositados na caverna. Alguns rolos foram adquiridos pelo arcebispo de Jerusalém, que aqui aparece presente, e outros pelo professor Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que fotografou e enviou algumas cópias a W.F. Albrecht, da Universidade John Hopkins, que saudou as cópias enviadas por Sukenik como a maior descoberta de manuscritos de todos os tempos. Desde então, este vasto material tem sido cuidadosamente estudado e catalogado, e compõe um dos maiores testemunhos da fidedignidade da transmissão do texto bíblico por milênios. E eu recomendo aqui, dentre as recomendações que venho fazendo, recomendo o livro Para Compreender os Manuscritos do Mar Morto, para que vocês tenham conhecimento acerca da história do descobrimento dos manuscritos. É quase que um roteiro de filme. É impressionante como veio à tona esses importantíssimos manuscritos que estavam escondidos nesta caverna por séculos. E também recomendo esse livro, Os Manuscritos do Mar Morto, da editora Mercúrio, para que você tenha acesso aí a alguns textos que já foram traduzidos, ok? Interessantíssimo. E o que acrescenta para nós essa descoberta é simplesmente o seguinte: com os textos que tínhamos dos maçoretas, poderíamos recuar até o ano 1000,
da era cristã com o texto original, né, com um autógrafo.